Você já parou para pensar que existem lugares no planeta onde apenas respirar pode colocar sua vida em risco? Lugares reais, que estão no mesmo mundo onde você vive, mas que parecem ter sido feitos para testar os limites da sobrevivência humana. Alguns estão mais perto do que você imagina. Outros são tão extremos que um simples passo em falso pode ser o último. Hoje eu vou te levar para conhecer 10 lugares tão perigosos que a natureza parece ter decidido que o ser humano não é bem-vindo. E acredite, alguns deles podem matar em questão de minutos. O planeta Terra é fascinante. Nós crescemos aprendendo que ele é nosso lar, que é seguro, que é habitável. Mas essa é apenas uma parte da verdade. Porque existem regiões onde o ar é tóxico, onde o frio congela seus pulmões, onde o calor cozinha o seu corpo e onde criaturas venenosas dominam o território. Lugares que não perdoam erro. Lugares onde a margem entre viver e morrer é absurdamente pequena. E ao longo desse vídeo, você vai perceber que o perigo não está apenas em guerras ou acidentes. Ele está na própria natureza. E antes da gente continuar essa jornada pelos lugares mais perigosos do mundo, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Aqui a curiosidade evolui, e você vai descobrir que o planeta pode ser muito mais extremo do que parece. Agora, imagine uma ilha isolada no litoral brasileiro. Um lugar onde você não pode simplesmente desembarcar. Um território proibido. Estamos falando da Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras. Localizada no litoral de São Paulo, essa pequena ilha abriga uma das maiores concentrações de serpentes venenosas do mundo. E não estamos falando de qualquer cobra. Ali vive a jararaca ilhoa, uma espécie extremamente venenosa, cujo veneno é mais potente do que o de muitas serpentes continentais. Estima-se que existam milhares de cobras espalhadas pela vegetação densa da ilha. Em alguns pontos, há praticamente uma serpente para cada metro quadrado. Agora imagine caminhar por um terreno onde qualquer passo pode resultar em uma picada fatal. O veneno da jararaca ilhoa pode causar necrose, hemorragias internas e falência de órgãos. Sem atendimento médico imediato, as chances de sobrevivência despencam. Por isso o acesso à ilha é restrito pela Marinha do Brasil. Não é turismo. Não é aventura. É um dos lugares mais perigosos do planeta. Agora vamos sair do calor úmido do Brasil e subir para o ponto mais alto da Terra. O Monte Everest. Pode parecer apenas um desafio para alpinistas experientes, mas a realidade é muito mais brutal do que a maioria das pessoas imagina. Com mais de 8.800 metros de altitude, o Everest não é apenas uma montanha. Ele é uma zona de morte. Acima dos 8.000 metros existe o que os especialistas chamam de zona da morte. Nessa altitude, o oxigênio é tão escasso que o corpo humano começa a falhar lentamente. O cérebro perde capacidade de raciocínio, os pulmões entram em colapso, o risco de edema cerebral e pulmonar aumenta drasticamente. Mesmo com equipamentos modernos e cilindros de oxigênio, o perigo é constante. E o mais assustador é que dezenas de corpos permanecem congelados na montanha, servindo como marcos silenciosos do quanto aquele ambiente é implacável. Ali, o frio pode ultrapassar menos 40 graus Celsius. Uma tempestade pode surgir em minutos. Uma rajada de vento pode te empurrar para um abismo. E quando algo dá errado naquela altitude, o resgate se torna quase impossível. O Everest não perdoa erros. Ele testa cada limite físico e mental do ser humano. Mas se você pensa que o perigo só existe nas alturas, vamos descer para um lugar onde o próprio solo guarda um passado mortal. O atol de Bikini, no Oceano Pacífico. Um paraíso tropical à primeira vista. Águas cristalinas, areia clara, paisagem tranquila. Só que essa beleza esconde uma história assustadora. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos realizaram ali dezenas de testes nucleares. Explosões tão poderosas que alteraram permanentemente o ambiente da região. A radiação liberada contaminou o solo, a água e toda a cadeia alimentar. Mesmo décadas depois, os níveis de radiação ainda representam risco para a saúde humana. Moradores foram evacuados, ilhas foram devastadas e o impacto ambiental permanece até hoje. Parece contraditório, mas aquele cenário paradisíaco carrega marcas invisíveis capazes de causar câncer, mutações e doenças graves. Um lugar onde o perigo não é visível a olho nu, mas está presente em cada partícula. E isso nos leva a uma reflexão inquietante. Nem todo perigo é imediato como o de uma cobra ou uma queda no abismo. Às vezes ele é silencioso, e justamente por isso, ainda mais assustador. Agora imagine um lugar tão quente que o ar parece queimar seus pulmões a cada respiração. Um lugar onde o solo ferve,
Gases tóxicos escapam da Terra e lagos ácidos borbulham como se o planeta estivesse vivo. Esse lugar existe e se chama Deserto de Danakil, na Etiópia. O deserto de Danakil é considerado um dos ambientes mais inóspitos da Terra. As temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius facilmente. Mas o calor é apenas parte do problema. A região está sobre uma área geologicamente ativa, com atividade vulcânica constante. O chão é instável. Fissuras liberam gases como dióxido de enxofre e outros compostos tóxicos que podem causar sérios problemas respiratórios. Ali existem formações coloridas que parecem saídas de outro planeta, resultado da combinação de minerais, sal e enxofre. A paisagem é tão surreal que lembra um cenário extraterrestre. Mas por trás das cores vibrantes está um ambiente extremamente ácido, corrosivo e perigoso. Uma simples exposição prolongada ao calor extremo pode causar desidratação severa, insolação e falência dos órgãos. E como se não bastasse, próximo dali encontramos outro local que parece saído de um pesadelo, o Lago Natron, na Tanzânia. À primeira vista ele parece apenas um lago avermelhado, diferente, até bonito. Mas sua composição química o transforma em uma armadilha mortal. O Lago Natron possui altíssimos níveis de carbonato de sódio e outras substâncias alcalinas. Sua água pode atingir níveis de alcalinidade semelhantes aos da amônia concentrada. Isso significa que o contato direto pode causar queimaduras graves na pele e nos olhos. Animais que entram no lago e não conseguem escapar acabam morrendo e, devido à composição da água, seus corpos podem ser preservados de forma quase mumificada. A coloração vermelha vem de micro-organismos que sobrevivem nessas condições extremas. É impressionante pensar que enquanto a maioria das formas de vida não resistiria ali por muito tempo, algumas espécies se adaptaram perfeitamente. Mas para um ser humano despreparado, aquele cenário aparentemente calmo pode se tornar letal rapidamente. O mais assustador é perceber que a Terra possui lugares onde a química do ambiente simplesmente não foi feita para nós. Onde a natureza cria condições tão extremas que a sobrevivência se torna improvável. E ainda estamos longe do fim. Agora pense em um lugar onde o calor não apenas incomoda, mas literalmente ameaça sua vida em poucas horas. Um lugar onde as temperaturas já ultrapassaram 56 graus Celsius. Esse lugar é o Vale da Morte, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. O Vale da Morte é um dos pontos mais quentes já registrados no planeta. Durante o verão, o calor é tão intenso que o asfalto pode atingir temperaturas capazes de causar queimaduras na pele. A desidratação acontece rapidamente. Sem água suficiente, o corpo começa a falhar em poucas horas. É um ambiente onde subestimar o clima pode ser fatal. Além do calor extremo, a região possui vastas áreas isoladas. Se um veículo quebra ou se alguém se perde fora das rotas principais, o socorro pode demorar muito. O deserto não oferece sombra, não oferece água, não oferece misericórdia. Ele testa resistência, planejamento e preparo psicológico. Mas o próximo lugar é perigoso por um motivo completamente diferente. Não é o clima. Não é a geologia. É o fator humano. Estamos falando da ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico. Essa ilha é habitada por um dos povos mais isolados do mundo, os sentineleses. Eles vivem ali há milhares de anos, praticamente sem contato com a civilização moderna. E qualquer tentativa de aproximação costuma ser recebida com hostilidade. Diversas expedições ao longo da história tentaram contato. Algumas terminaram com ataques. O governo da Índia proibiu visitas à ilha para proteger tanto os visitantes quanto os próprios habitantes, já que eles não possuem imunidade contra muitas doenças comuns no resto do mundo. O perigo ali não é previsível. Não há diálogo possível. Não há garantia de segurança. É um lembrete de que existem lugares onde simplesmente não somos bem-vindos. Onde a presença humana externa é vista como ameaça. Esses dois exemplos mostram algo importante. O perigo pode estar tanto nas forças extremas da natureza quanto na complexidade das relações humanas. E o que vem a seguir pode ser ainda mais imprevisível. Agora vamos para um dos lugares mais misteriosos e comentados do planeta. O Triângulo das Bermudas. Uma região do Oceano Atlântico delimitada entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. Ao longo das décadas, inúmeros relatos de desaparecimentos de navios e aviões transformaram essa área em um dos maiores enigmas modernos. Embora muitas explicações científicas apontem para fatores como tempestades tropicais, correntes marítimas intensas e erros humanos, o fato é que aquela região concentra condições climáticas imprevisíveis. Tempestades podem se formar rapidamente.
Ondas gigantes podem surgir sem aviso. Instrumentos de navegação podem sofrer interferências. Para quem está em alto mar ou em voo sobre aquela área, qualquer falha mecânica ou erro de cálculo pode se transformar em uma situação sem retorno. O oceano é imenso. O resgate é complexo. E o desaparecimento pode se tornar apenas mais um número nas estatísticas. Agora, saindo do mar e indo para a força bruta da Terra, chegamos ao vulcão Sinabung, na Indonésia. Diferente de um vulcão adormecido, o Sinabung está em constante atividade nas últimas décadas. Suas erupções liberam enormes colunas de cinzas e gases tóxicos que podem atingir quilômetros de altura. Quando o vulcão entra em erupção, rios de lava descem pelas encostas, destruindo tudo pelo caminho. Nuvens piroclásticas, que são misturas extremamente quentes de gás e partículas vulcânicas, podem atingir velocidades altíssimas e temperaturas superiores a 700 graus Celsius. Não há como correr de algo assim. Além disso, as cinzas liberadas podem causar problemas respiratórios graves, contaminar plantações e forçar evacuações em massa. Comunidades inteiras vivem sob a constante ameaça de uma nova explosão. O mais impressionante é que, mesmo com o perigo evidente, muitas pessoas continuam vivendo próximas ao vulcão. Seja por tradição, necessidade ou falta de alternativas, elas convivem diariamente com a possibilidade de que a terra sob seus pés entre em erupção novamente. A natureza pode ser silenciosa por anos, mas quando decide agir, ela faz questão de lembrar quem realmente está no controle. E ainda falta conhecer os 2 últimos lugares dessa lista. Agora imagine um lugar que parece literalmente a entrada do inferno. Um enorme buraco no meio do deserto que queima sem parar há mais de 50 anos. Esse é o chamado Portão do Inferno, localizado no Turcomenistão. Tudo começou na década de 1970, quando uma perfuração para exploração de gás natural causou o colapso do solo, criando uma cratera gigantesca. Para evitar que gases tóxicos se espalhassem, decidiram incendiar o local, acreditando que o fogo se apagaria em poucos dias. Mas ele nunca se apagou. Até hoje a cratera permanece em chamas, liberando calor intenso e gases. A visão noturna do local é impressionante, um círculo de fogo constante no meio da escuridão do deserto. Aproximar-se demais pode ser extremamente perigoso devido às altas temperaturas e à instabilidade do solo ao redor. E por último, vamos para um lugar onde o perigo está na profundidade. A Caverna Krubera, na Geórgia, é considerada uma das cavernas mais profundas do mundo. Ela ultrapassa 2.000 metros de profundidade. Explorar esse ambiente exige preparação extrema. Lá dentro, a escuridão é absoluta. A umidade é constante. A temperatura pode ser baixa e o risco de deslizamentos ou inundações repentinas é real. Um erro de cálculo, uma falha de equipamento ou uma mudança inesperada nas condições pode transformar a exploração em uma armadilha mortal. A profundidade extrema também significa dificuldade de resgate. Quanto mais fundo, mais complexo se torna qualquer tipo de operação de salvamento. É um ambiente onde cada passo precisa ser calculado com precisão. E depois de conhecer todos esses lugares, fica uma pergunta inevitável. O que realmente torna um lugar perigoso? É o calor extremo, animais venenosos, atividade vulcânica, ou o simples fato de que o ser humano nem sempre foi feito para ocupar todos os cantos do planeta? A verdade é que a Terra é ao mesmo tempo nossa casa e nosso maior desafio. Ela abriga paisagens de beleza indescritível, mas também cenários onde a vida humana é frágil. Esses 10 lugares são apenas alguns exemplos de como o mundo pode ser tão fascinante quanto letal. Se você chegou até aqui, significa que essa jornada pelos lugares mais perigosos do mundo te prendeu até o fim. E isso mostra que a curiosidade faz parte de você. Então aproveita agora e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos incríveis como esse. Aqui você sempre vai descobrir o lado mais extremo, curioso e surpreendente do nosso planeta. Nos vemos no próximo vídeo.